Boa tarde! Hoje a gente vai aprender sobre triângulos e o Teorema de Pitágoras, que é um dos teoremas aí, se não o mais importante da matemática, certo? Então vamos lá. Depois a gente vai fazer alguns exercícios do IFSC sobre o conteúdo. Tipos de triângulo. Então a gente tem alguns tipos, né? O triângulo retângulo, que é nesse que a gente trabalha o Teorema de Pitágoras, né? Tem um ângulo reto aqui. Tem o acutângulo, o obtusângulo com um ângulo maior que 90 graus. Tem o escaleno com os três lados diferentes, né? E os três ângulos diferentes também. Tem o isósceles, que tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. E tem o equilátero, que é bem importante ele, que tem os três lados iguais e os três ângulos iguais, que são 60 graus, eu já vou explicar por quê. Os mais importantes aqui são o retângulo, o isósceles e o equilátero, certo? Ângulos de um triângulo. Bom, então vamos pegar aqui um triângulo qualquer. Vou pegar um triângulo qualquer aqui. E esse triângulo tem ângulos que eu vou determinar por letras gregas. Então esse aqui é um, este aqui é outro e este aqui vai ser outro ângulo. O que os ângulos de um triângulo têm em comum? Em todos os triângulos a soma deles é 180 graus. Isso é bem importante, tá? Então, por quê, né? Se eu traçar aqui uma perpendicular a essa base aqui de baixo e prolongar essas linhas, eu vou ter a seguinte situação. Esse ângulo vai aparecer aqui, este ângulo vai aparecer deste lado, e esse ângulo aqui, como ele é oposto pelo vértice, ele vai aparecer aqui. E aqui eles juntos formam uma reta, né, o ângulo de uma reta, que é 180 graus. Então, eu acho que é θ, φ e δ dá 180. Certo. Aí por que, né, que esse ângulo aqui aparece aqui? Tem um motivo. Vamos pensar o seguinte, pensa em duas retas assim, e pensa no ângulo A, aqui, um ângulo B e um ângulo C. Eu vou ter o seguinte, como são retas, A mais B tem que ser 180. E também A mais C tem que ser 180 também. No caso, eu estou falando o seguinte. A reta A mais C é esse ângulo aqui, né? Este ângulo que está aqui. E A mais B é esse aqui. As duas são retas, as duas formam um ângulo de 180 graus. Então, se eu diminuir aqui essas duas equações, o A corta com A, o 180 com 180, eu vou ter que B menos C tem que dar zero. Logo, B é igual a C. Por isso que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. E isso aparece aqui. Enfim, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Tá. Agora vamos ver sobre semelhança, que também é importante. Já caiu uma questão do isso aqui, inclusive que eu vou fazer ela. É o seguinte. Vamos pensar em dois triângulos que são semelhantes. Então eu vou ter aqui um triângulo com lado A, lado B, lado C. Vou ter um outro triângulo aqui de lado D, E e F. Se esses dois triângulos são semelhantes, vale que o F sobre o correspondente vou chamar esse aqui de triângulo A e esse aqui de triângulo B. Então, esse lado aqui, o lado F do triângulo B sobre o correspondente em A, que é o C, é igual a E sobre o correspondente em A, que é o B, que é igual a D sobre A, certo? Isso aqui é igual a uma constante. Tá? Isso aqui é meio que conteúdo de razão. Só que a gente aqui está vendo no contexto dos triângulos. Certo? E quando dois triângulos podem ser semelhantes? Bem,
quando eu tenho casos do tipo ângulo, ângulo, lado, ângulo, ângulo, na verdade é lado, lado e ângulo, os três lados, sendo algum número, por exemplo, o triângulo, vamos botar um exemplo aqui, acho que vai ficar melhor. O triângulo 3, 3 pode ser aqui 5, ou melhor, pode ser 2, e aqui pode ser... E aqui tem um ângulo, por exemplo, de 30 graus. Certo? Aqui também tem um ângulo de 30 graus. E eu tenho aqui esse lado como sendo, por exemplo, 4 e aqui 6. Esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Por causa do seguinte. 6 sobre 3 é igual a 4 sobre 2, que é igual a uma constante k, que é 2. Então, a razão de semelhança entre esses dois triângulos é 2. Então, se por acaso eu vim aqui e disser que esse lado aqui teria que aplicar uma lei, a lei dos cossenos, mas eu vou chutar um valor aqui, por exemplo, pode ser o x, vou botar como incógnito. Eu sei que do outro lado lá, no outro triângulo, esse aqui vai ser 2x, porque a razão de semelhança dos dois triângulos é 2, certo? Vamos agora para o Teorema de Pitágoras, que é muito importante, esse aqui tem que saber realmente. E a gente vai entender por que ele vale, né? Vamos lá. O que o Teorema de Pitágoras diz? Se eu tiver os valores dos catetos de um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem 90 graus. O que são os catetos, né? São esses dois ângulos cujo encontro estão no 90. Então, vou representar aqui por A e por B. Então, a soma dos quadrados desses dois carinhas, desses dois catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa aqui é o ângulo oposto, é o lado oposto ao ângulo de 90. Certo? Então, ficaria mais ou menos assim, né? Em matematiquês, h ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. A questão é, por que isso vale? É o seguinte, eu vou criar aqui outra página. Eu vou fazer o seguinte desenho. Vou fazer um quadrado aqui e vou construir a seguinte figura aqui com você. Passa aqui e passa aqui. Aí isso aqui liga aqui e isso aqui liga aqui. Peraí, isso aqui ficou meio... Pronto. Esses todos são triângulos retângulos, tá? Então aqui é ângulo de 90, aqui é ângulo de 90, 90 e 90. É o seguinte, esse quadrado ele tem um lado valendo A mais B. Então aqui esse lado A, aqui é B, aqui vai ser o A e aqui vai ser o B. E esses triângulos retângulos são todos iguais, tem hipotenusa C. Perceba que a área aqui fora desses triângulos, mas dentro do quadrado, que é essa área aqui, ó, essas duas areiazinhas, elas têm um valor. Aqui é b ao quadrado e aqui é a ao quadrado, certo? Agora eu vou desenhar o mesmo quadrado desse lado aqui, só que de uma forma diferente. Na verdade é o mesmo quadrado, só que eles têm os triângulos aqui dispostos de forma diferente. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui esse triângulo, esse quadrado é o mesmo quadrado, né? AB, AB, AB,
AB. Então, nota, essa área aqui, a área desse quadrado aqui todo, ela é igual à área desse quadrado aqui, certo? E, além do mais, a área que está fora dos triângulos, eu vou pintar aqui os triângulos de amarelo, só para destacar. A área fora dos triângulos seria a área que sobrou ali em azul, tá? No caso, b ao quadrado mais o a ao quadrado. Então, eu vou escrever o seguinte, que a área restante do quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui eu tenho os mesmos quatro triângulos, que são aqueles triângulos retângulos de lado AB, certo? Então a área que sobrou aqui dentro é a mesma área que estava sobrando aqui no outro quadrado, no qual os triângulos estavam arranjados desse jeito aqui. Só que essa área aqui de dentro, ela é um quadrado, né, mas que está inclinado, que tem uma área de c ao quadrado. Então a área restante aqui, sendo igual a essa, vai ser c ao quadrado. Por isso que a ao quadrado mais b ao quadrado dá c ao quadrado. E esse é o teorema de Pitágoras. Claro, essa aqui é só uma demonstração, que tem um monte que demonstra o teorema de Pitágoras, mas essa aqui é uma das mais visuais e mais legais de ver, certo? Então tá. Área. O conceito de área aqui é basicamente o seguinte. Vamos pensar num quadrado e vamos cortar ele em dois triângulos. Vamos triangularizar. A área do quadrado é fácil, né? É lado ao quadrado. A área do triângulo vai ser o lado vezes o lado dividido por 2. Claro, isso aqui não é um triângulo que tem dois lados iguais. É um triângulo isósceles. Então, a área de um triângulo isósceles, com dois lados iguais, né, vai ser o lado vezes o lado. Na verdade, pode ser de outro jeito, então, enfim. Mas a maioria das áreas de triângulos vai ser base vezes altura dividido por 2. A área padrão do triângulo é o quê? Tem uma altura aqui, uma base aqui. A área do triângulo é metade da área do quadrado, então a base vezes a altura dividido por 2. Claro que tem os casos em que, aí eu vou explorar as propriedades aqui do triângulo equilátero e do triângulo isósceles, que tem áreas específicas para isso. Eu vou definir essas áreas no final da aula porque eu não vi tanta aplicação na prova do IFSC dessas áreas. Mas é interessante de saber. Por isso eu vou pular a parte da área aqui, depois eu vou demonstrar. Aí fica a teu critério se você quiser ver ou não. E eu vou direto para as questões, certo? Calcule a altura da Torre Eiffel considerando as informações abaixo. Então ele me deu um triângulo aqui. Aqui tem um ângulo de 45. Aqui ele não botou, deveria ter colocado que é um ângulo de 90. E, né, como a soma tem que dar 180, aqui tem que ser um ângulo de 45 também. Isso aqui, se esse ângulo aqui de cima, que é 45, é igual a esse de baixo, pelas propriedades do triângulo isósceles, eu sei que este lado tem que ser igual a este lado. E este lado é a altura da Torre Eiffel. Então, a altura da Torre Eiffel vai ser 324. Certo? Vou pegar um... Certo? Também dá para fazer por trigonometria, mas, enfim, que seria o método da trigonometria de fazer? Aqui
conhecimento de triângulo isósceles já basta. Mas a tangente de 45, que é a relação entre este lado e este lado, vale 1. Então eu tenho que o cateto oposto, que é a altura, sobre 324 tem que valer 1. E isso vai dar altura igual a 324, enfim, certo? Aqui uma questão de teorema de Pitágoras, olha só. A figura ao lado representa uma peça retangular plana com 3 furos indicados, F1, F2 e F3. As medidas dadas em milímetros indicam a distância do centro dos furos circunferências em relação a 2 lados da peça. Certo. Assinale a alternativa que indica corretamente a menor distância entre os centros F2 e F3. Então ele quer essa distância aqui, né? Deixa eu vir aqui. Ele quer essa distância aqui, ó. Nota que isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Se eu completar aqui o triângulo, vai ficar isso aqui. Esse triângulo, ele tem 2 catetos, que eu consigo saber. Então é o seguinte. Linha, isso. Aí. Esse lado aqui desse triângulo vai ser o quê? Vai ser o 45 menos o 25, que é 20. Esse aqui vai ser o 40 menos o 25, que é 15. Então eu vou ter 20 e 15 aqui. Eu poderia fazer muito bem 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. É igual a essa distância que eu quero saber ao quadrado, ou seja, a distância é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Certo? Mas, se você fazer essa conta, vai dar 400 mais 15 ao quadrado é 225, vai dar raiz de 625, que é 25, certo? Nota que a hipotenusa sempre vai ser maior que os catetos, certo? Aqui é um ângulo de 90. Só que existe uma maneira muito mais rápida de fazer, que é o seguinte. Existe um triângulo chamado triângulo 345, que é um triângulo pitagórico bem famoso, que ele é o seguinte, ele tem aqui 4, catetos 4 e 3 e hipotenusa 5. Perceba, usando relações de semelhança aqui, o que a gente tem? Que 20 sobre 4 é igual a 15 sobre 3, que é igual a 5, certo? Então eu sei que para mim chegar aqui no D, basta eu pegar esse aqui e multiplicar por 5. 5 vezes 5 dá 25, que é a resposta, certo? Triângulo 345 é um triângulo bem útil às vezes. No caso aqui o 20 é 5 vezes o 4, o 15 é 5 vezes o 3, o D vai ser 5 vezes o 5. Ok? Agora esta aqui. Sabendo que a altura da vara... Ah tá, aqui tinha uma pirâmide, tinha o sol ali, né, fazendo sombra e tal, e tinha uma vareta que fazia também sombra e, enfim, formava um triângulo aqui, né? Sabendo que a altura da vara é de 2 metros, sua sombra é de 3 metros, a distância entre B e C é de 210, qual a altura aproximada da pirâmide de Quéops? Então, beleza. A gente tinha 2 triângulos aqui, que por conta de estar o mesmo... Enfim, aqui vai ser o mesmo ângulo, né? Que o ângulo que está aqui na vara, aqui projetado na sombra, né? E eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 triângulos semelhantes. Eu vou ter aqui, então, a altura aqui é 2 e a sombra é de 3. E eu também vou ter que aqui é 210. Espera aí, que isso aqui ficou... Aqui, ó. A sombra ali da pirâmide
210 metros e a altura é que eu quero saber. Então, usando semelhança de triângulos, eu vou ter o seguinte, que pode ser 210 vezes 3, sobre 3, aliás, é igual ao H correspondente aqui, nesse aqui. Então, H sobre 2. Fazendo a conta, eu tenho que o H vai ser igual a 210 vezes 2 sobre 3. É a mesma coisa que 70 vezes 2, que é 140. Então, essa é a nossa resposta, certo? Semelhança de triângulos aí é bem útil. Vamos aqui para a questão 7. Uma figura representa um mapa, tá as casas de 4 amigos, Ivan, Fábio, Saulo e Carlos. A distância entre as casas de Fábio e Saulo e de Fábio e Carlos são respectivamente 3 e 9 quilômetros. A partir dessas informações, assinale a alternativa que indica corretamente qual a distância entre as casas de Ivan e Fábio. E isso aqui é um trecho de circunferência com... Eu não sei se apareceu aqui na questão. Tá. Aqui, ó. Estrada E, que liga as casas de Saulo e Carlos, forma um arco de circunferência com centro na casa de Ivan. Certo. Então é o seguinte. Fábio e Saulo, a distância é de 3. Então, Fábio e Saulo aqui vale... Vamos aumentar a imagem. Aqui vale 3. Certo? Aí temos que Fábio e Carlos, então é daqui até aqui, vale Fábio e Saulo, 3. Fábio e Carlos, 9. Então aqui é 9. Certo? Bom, eu tenho... Deixa eu botar isso aqui um pouquinho para um lado e arrumar. Vamos apagar isso aqui. 9, 3. Tá. E aqui eu tenho um valor R, que é o raio, né, desse trecho de circunferência, e aqui também eu tenho o mesmo R. Ele pergunta qual a distância entre as casas de Ivan e Fábio. Então ele quer essa distância aqui, certo? Bom, nota que aqui é R e aqui é 3, então aqui é 3 menos R. Na verdade, R menos 3. Menos 3. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Se aqui é 90 graus, aqui também tem que ser. E agora eu tenho que descobrir quanto que vale R, depois eu subtraio 3 e chego nessa distância aqui, que é o que eu quero. Que é a distância entre as casas de Ivan e Fábio. Então vamos lá. Eu vou ter que R menos 3 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, tem que ser o R ao quadrado, certo? Aqui é diferença, aqui na verdade é um produto notável, então eu posso escrever esse produto como o quadrado do primeiro menos. Na aula de produto notável eu vou explicar porque eu consigo expandir esse produto nisso aqui, tá? Então R ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é R, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 9. 3 ao quadrado. Na verdade, eu vou botar aqui certinho. Aqui mais 9 ao quadrado é igual a R ao quadrado. Certo? Então vai ficar R ao quadrado menos 6R mais 9 mais 81 tem que ser o R ao quadrado. Aí eu vou ter o seguinte. Isso aqui vai dar R ao quadrado menos 6R mais 90 é igual a R ao quadrado. Aí esses R's ao quadrado vão sumir
eu vou ter que... Deixa eu só ver um bagulho. Aqui. 2 vezes o primeiro segundo, quadrado do segundo, mais 9 ao quadrado. R quadrado. Tá. Aí aqui vai dar 9,8190 menos 6 menos 6R. Tá bom. Aqui eu tenho menos 6R é igual a menos 90 e isso aqui vai dar o R como sendo menos 90 sobre menos 6. O R vai ser, dividir os dois por 3, vai ser 30 sobre 2, que é 15. Então o R é 15. Só que essa não é a resposta, tá? Não vem aqui. Eu tenho que ainda subtrair esse 3. Ele quer esta distância aqui, certo? Então vai dar 15 menos 3, que é 12. Então a resposta aqui pra gente é a letra B. Ok? Então foi isso. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Ah, tá. Aqui a questão da área, né? Eu vou passar agora a área, se você quiser ver. Pode ver. Mas aqui a gente já terminou as questões. Ou se você quiser pular essa parte, pode pular. Certo? Vamos lá, é o seguinte. Eu vou definir a área do triângulo. Aqui que é importante às vezes saber, do triângulo equilátero. Então ele tem os lados iguais. Como tem o ângulo vai ser 60, né? Porque tem que dar 180 a soma. E os ângulos são iguais. E eu vou fazer a área dele, que é, aqui é um H. Aqui ele vai dividir bem no meio, né? Então aqui vai ficar L sobre 2. O H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado vai ter que dar o L ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras. O H vai ser raiz de L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Né? Na verdade, esses dois aqui, eu passei esse termo para o outro lado como menos, e depois eu só operei esse 2. Tá? Aí vai ficar H, que é igual a raiz de L ao quadrado. Aí tem que colocar aqui 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Então eu tenho que o H vai ser a raiz de 3L ao quadrado dividido por 2. Deixa eu ver. Aqui passa para lá como menos. Aqui. Isso como menos. Aqui distribuo 4. Ficar sobre 2. Ok. E esse L aqui pode sair para fora. Então H vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Então o H ficou como sendo L raiz de 3 sobre 2. Só que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então vai ser L vezes L raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Isso aqui dá L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
E essa aqui é a área do triângulo equilátero, certo? Aí temos também o triângulo isósceles, que é um pouquinho mais difícil de fazer, mas dá de fazer. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Aqui eu tenho lados iguais. Aqui eu tenho uma altura que divide essa base em 2. Aqui então a área vai ser a base B vezes a altura H dividido por 2. A altura H, pelo teorema de Pitágoras, vai ser algo mais ou menos como L ao quadrado menos B ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai dar H igual a raiz de 4L ao quadrado menos B ao quadrado sobre 2. E depois, agora substituindo na área do triângulo isósceles, né? Essa aqui era a área do triângulo equilátero, que a área do triângulo isósceles vai ser a base B vezes a altura H, que é 4L ao quadrado menos B ao quadrado, dividido por 2 vezes 2 dá 4, certo? Essa área do triângulo isósceles. Foi isso.